Defesa como função vital do ego. A luta contra impulsos internos é o que motiva o uso de métodos defensivos. O ego enfrenta 3 tipos de angústia principais: pulsional, objetiva e da consciência. Os mecanismos de defesa surgem naturalmente do conflito entre impulsos internos. Caminhos da investigação psicanalítica. A análise dos conflitos do ego começou com suas batalhas contra o id. Depois avançou para o enfrentamento com o superego e mais adiante com o mundo externo. Em todos esses casos, o ego procura repudiar conteúdos internos ameaçadores. Finalidade comum dos mecanismos de defesa. Independentemente do conflito ser interno ou externo, o objetivo das defesas permanece constante. As medidas adotadas visam proteger o ego e afastá-lo da experiência da dor. Essa busca pela segurança é o traço central das defesas psíquicas. Contato com o mundo exterior. O ego, além de lidar com impulsos internos, interage intensamente com o ambiente ao redor. Desde cedo, experiências prazerosas e dolorosas provêm do mundo externo. A interação com o ambiente amplia as fontes de angústia enfrentadas pelo ego. Importância do mundo como fonte de prazer e dor. O crescimento do interesse pelo exterior torna inevitáveis novas experiências dolorosas. O prazer e o sofrimento originados do ambiente moldam o comportamento defensivo. O ego precisa então se adaptar a estímulos que não pode controlar diretamente. A criança e o princípio do prazer. Nos primeiros anos de vida, o ego é regido quase exclusivamente pelo prazer. A resistência à dor ainda é mínima e os mecanismos de enfrentamento são rudimentares. O amadurecimento psíquico exige um longo treinamento para tolerar frustrações, limitações da criança frente à realidade. Sem força física e com compreensão limitada, a criança não pode alterar seu mundo. A impotência diante de perigos externos intensifica a necessidade de defesa. Essa imaturidade condiciona a maneira como o ego responde às ameaças externas. Busca por meios alternativos de proteção. Impossibilitada de modificar ou escapar da realidade, a criança recorre a meios psíquicos. A defesa contra a dor objetiva assume importância equivalente à defesa contra impulsos internos. A mente desenvolve estratégias para preservar o equilíbrio emocional. Dupla luta do ego na primeira infância. Desde muito cedo, o ego enfrenta uma batalha em 2 frentes distintas. Ele luta tanto contra impulsos interiores quanto contra ameaças exteriores. A formação de defesas complexas é essencial para garantir sua sobrevivência e adaptação. Persistência da vulnerabilidade e da defesa. Embora amadureça, o ego nunca se torna invulnerável às fontes de dor. As defesas, inicialmente moldadas na infância, continuam a evoluir para lidar com novos desafios. Essa permanente necessidade de proteção define a dinâmica da vida psíquica. Foco inicial na luta entre ego e pulsões. A investigação das neuroses concentrou atenção na luta interna do ego contra pulsões. Essa batalha íntima é vista como causa direta dos sintomas neuróticos. Já os esforços para resistir a impressões externas pertencem à psicologia normal. Importância dos esforços infantis na formação do ego. Embora os esforços infantis para evitar a dor moldem o ego e o caráter, não geram patologias. Por isso, esses fenômenos não ocupam o centro dos estudos clínicos. Normalmente são considerados apenas efeitos secundários durante a observação analítica. Exemplo clínico: o caso do pequeno Hans. O caso do pequeno Hans ilustra defesas simultâneas voltadas para dentro e para fora. Sua neurose surgiu de impulsos típicos do complexo de Édipo. O amor pela mãe e a agressividade contra o pai geraram conflitos internos profundos. Geração da angústia de castração. Impulsos agressivos contra o pai desencadearam no menino a angústia de castração. Essa angústia foi interpretada como objetiva, ativando vários mecanismos de defesa. Assim, a psique infantil tentou proteger-se da ameaça percebida. Mecanismos de defesa utilizados na neurose. O pequeno Hans empregou deslocamento e inversão como principais recursos defensivos. Transferiu o medo do pai para os cavalos e inverteu sua ameaça em temor. A distorção incluiu também uma regressão ao nível oral da mordida. Efeitos da distorção defensiva. Esses mecanismos cumpriram a tarefa de ocultar impulsos perigosos da consciência. O amor proibido pela mãe e a agressividade contra o pai foram recalcados. A angústia, deslocada para o medo de cavalos, passou a ser controlada pela inibição e restrição do comportamento. Para evitar a angústia, o pequeno Hans recorreu à limitação comportamental. A fobia o impedia de sair de casa, funcionando como proteção inconsciente. A restrição da mobilidade foi um efeito prático do mecanismo neurótico.
Objetivo da análise: inverter os mecanismos. A análise visou desfazer as defesas e restaurar a ligação real entre emoções e objetos. Ao libertar as moções pulsionais da distorção, permitiu-se lidar com a angústia. Essa reintegração possibilitou enfrentar os sentimentos de forma consciente. Restauração do sentimento filial. Com a dissociação da angústia e o reconhecimento dos verdadeiros sentimentos, o amor pela mãe pôde emergir. A angústia de castração deixou de ameaçar sua expressão consciente. A criança reconquistou uma relação afetiva saudável e espontânea. Conclusão da cura pela superação da regressão. A neurose desapareceu com o retorno ao nível fálico do desenvolvimento. Sem angústia, a necessidade de regressão não existia mais para o pequeno Hans. Assim, a cura se consolidou com a reorganização harmoniosa da vida emocional. Persistência de perturbações após a cura inicial. Apesar da vida pulsional de Hans ter retomado seu curso normal após a análise, seus processos psíquicos continuaram perturbados. Dois fatos objetivos permaneciam inconciliáveis para ele: a inferioridade física frente ao pai e a exclusão do prazer compartilhado entre a mãe e a irmã. A dificuldade de aceitação das frustrações objetivas. Hans reconhecia que seu corpo, especialmente seu pênis, era menor que o do pai, o que mantinha viva a inveja e o ciúme. Além disso, sentia-se excluído do prazer das interações maternas com o bebê, o que ampliava sua frustração e impotência emocional. Limitações de compreensão infantil frente à realidade. Era improvável que um menino de 5 anos conseguisse resignar-se a essas frustrações apenas com promessas futuras. Aceitar tais dores exigiria uma maturidade e visão consciente que ainda não estavam plenamente desenvolvidas em Hans. Surgimento de fantasias compensatórias. A análise mostra que, em vez de resignação consciente, Hans elaborou fantasias para satisfazer seus desejos não realizados. Fantasiou ter muitos filhos e ser equipado com um órgão genital maior e mais bonito, simbolizando a conquista das metas que a realidade lhe negara. Função das fantasias na reconciliação psíquica. As fantasias permitiram que Hans vencesse as frustrações objetivas, ajudando-o a recuperar seu bom humor e abolir sua agorafobia. A imaginação atuou como mecanismo de reconciliação entre seus desejos e a realidade frustrante. Negação da realidade pela imaginação. Importante notar que Hans não aceitou a realidade consciente imediatamente. Pelo contrário, negou-a através da fantasia, moldando-a para atender suas próprias finalidades e só então conseguindo aceitá-la de forma adaptativa. Reflexão sobre o destino da neurose. O estudo dos processos defensivos no caso Hans sugere que seu destino parecia selado no momento em que deslocou seus conflitos para o medo de cavalos. Contudo, essa impressão é superficial e não corresponde à complexidade real do caso. A substituição de objetos no desenvolvimento infantil. Substituir um objeto humano por um animal, como Hans fez ao temer cavalos em vez do pai, não é em si um fenômeno neurótico. Trata-se de um processo comum no desenvolvimento infantil normal, e seus resultados podem ser variados. A fantasia do leão como substituto paterno. Um menino de 7 anos fantasiava possuir um leão domesticado que aterrorizava todos, mas que o adorava exclusivamente. O leão o seguia como um cachorrinho, e ele cuidava dele com zelo, incluindo fazê-lo dormir em seu quarto. Expansão da fantasia em episódios imaginários. A fantasia principal gerou várias histórias paralelas. Em uma delas, o menino foi a um baile de máscaras, afirmando que o leão era apenas um amigo disfarçado, divertindo-se com o segredo e com o terror que as pessoas sentiriam se soubessem a verdade. Análise da fantasia. O leão como representação do pai. A análise revelou que o leão simbolizava o pai, contra quem o menino nutria sentimentos de rivalidade e medo. Assim como Hans, ele transformou sua agressividade em angústia e deslocou o afeto para um animal. Diferenças entre o caso de Hans e o do menino do leão. Embora ambos tenham deslocado seu afeto para animais, os métodos de lidar com os sentimentos diferiram. Hans desenvolveu uma neurose, enquanto o menino do leão negou o conflito doloroso e o transformou numa relação prazerosa, colocando o antigo objeto de medo a seu serviço. Sinal residual do conflito na fantasia. O único vestígio do medo original do pai no menino do leão era a descrição da angústia que as outras pessoas sentiam em suas fantasias, refletindo indiretamente sua antiga ameaça emocional. Outro caso de fantasia animal, o menino domador de leões. Um paciente de 10 anos também apresentou fantasias envolvendo animais, em especial como dono de um circo e domador de leões, onde os animais ferozes, normalmente inimigos, viviam domesticados e em harmonia.
a domesticidade dos animais como símbolo de controle interno. Nesse universo imaginário, o menino domesticava os animais sem uso de violência, sem chicote, caminhando entre eles desarmado, o que simbolizava sua capacidade de controlar impulsos perigosos de maneira pacífica. Proteção instintiva dos animais. No espetáculo, quando um ladrão ameaça o menino, os animais reagem imediatamente para protegê-lo. Sem ferir outros espectadores, arrastam o ladrão para longe, mostrando cuidado e lealdade absoluta. Essa defesa harmoniosa destaca a confiança do menino em seus aliados animais. Punição e cativeiro do agressor. Após capturarem o ladrão, os animais impõem uma punição longa e simbólica. Enterram-no sob uma torre formada por seus corpos e o levam para o covil, onde permanece prisioneiro. O ato revela uma forma elaborada de justiça protetora criada na fantasia infantil, o ritual da surra dos elefantes. Antes da libertação do ladrão, os elefantes o castigam com força moderada e uma ameaça solene. Um deles, erguendo o dedo, ordena que o erro não se repita jamais. A punição teatral confirma a necessidade de autoridade moral mesmo no universo de fantasia. Alimentação e cuidado durante o cativeiro. Apesar da punição, o ladrão é alimentado adequadamente pelos animais enquanto prisioneiro. Essa preocupação demonstra um sentimento de responsabilidade afetiva persistente. O equilíbrio entre justiça e compaixão reflete a ambivalência emocional da criança. Transformação do pai em protetor. No episódio do leão, a ambivalência infantil ainda surgia de forma sutil e simbólica. Já na fantasia do circo, o processo vai além, invertendo completamente os papéis. As feras protetoras representam uma força domesticada a serviço da criança, subvertendo o medo original. O ladrão como representação do pai. Diferente do caso anterior, o ladrão é claramente identificado como substituto do pai temido. A força antes ameaçadora se volta agora contra seu próprio arquétipo. A fantasia permite que a criança inverta a relação de poder e transforme o medo em domínio. Associação dos atributos de força ao menino. Trombas, força e gestos ameaçadores antes pertencentes ao pai são agora símbolos do menino. A apropriação desses atributos marca a vitória sobre a figura paterna. O pequeno transforma a inveja em posse, conquistando a autoridade que admirava e temia. Condição de segurança subordinada à posse. A garantia de segurança depende de o menino continuar a comandar os animais. Esse detalhe revela que o controle conquistado é frágil e precisa ser mantido. Há uma consciência implícita da instabilidade do novo equilíbrio emocional obtido pela fantasia. Reafirmação do afeto pelo pai. O pós-escrito sobre a boa alimentação do ladrão revela o retorno da ternura. Apesar da punição, o menino demonstra cuidado e preserva a imagem do pai. Essa reconciliação simbólica indica a persistência do vínculo afetivo, mesmo em meio à fantasia de poder. Motivos universais nas histórias infantis. As fantasias desses meninos ecoam temas comuns no folclore e contos de fadas. Histórias de caçadores, reis e animais falantes expressam conflitos emocionais semelhantes. A infância recorre a narrativas simbólicas para lidar com sentimentos de injustiça, medo e amor. O caçador e seu séquito. O caçador aceitou o acordo proposto e seguiu em frente, acompanhado pelos filhotes dados a ele. Com o tempo, ele percebeu que tinha agora um exército de animais à sua disposição. Com esse poder, ele marchou em direção à capital, decidido a enfrentar o rei. A reviravolta do poder. Diante da ameaça representada pelo exército de animais, o rei entrou em pânico, temendo pela sua segurança. Em resposta, ele corrigiu seus erros do passado e, sob a pressão da situação, ofereceu ao caçador metade do reino e a mão da princesa. A força do caçador forçou o rei a ceder. O conflito paterno. A história reflete a figura de um filho em confronto com a autoridade paterna. Esse conflito não ocorre de maneira direta, mas por meios indiretos e simbólicos. O poder do caçador está nos filhotes que lhe foram dados, representando a força necessária para superar a oposição do pai. Vingança e vitória. Embora pudesse buscar vingança contra o pai, o caçador escolhe um caminho alternativo. Ele usa os filhotes como símbolo de sua força não para destruir, mas para conquistar. O pai, diante dessa demonstração de poder, submete-se e atende aos desejos do filho, incluindo o casamento com a princesa. Inversão de papéis. Em muitas narrativas, ocorre uma inversão das relações de poder. O filho, antes frágil, adquire força e, em certa medida, superioridade sobre o pai. Essa virada no controle é um tema central, mostrando que o poder pode ser alcançado por meios inesperados, como medo ou astúcia. O impacto das histórias infantis.
Diversos contos infantis ilustram como uma criança é capaz de amansar figuras poderosas, como velhos rabugentos e ricos. Nessas histórias, a criança surpreende ao conquistar o afeto de alguém que todos temem, revelando o poder da bondade e da ingenuidade infantil. A criança como educadora. Nessas narrativas, a criança não é apenas vista como alguém que adquire poder, mas também como uma educadora moral. Ela transforma aqueles ao seu redor, orientando os mais velhos e os poderosos a praticar boas ações, como uma força redentora em meio ao caos, a fantasia e o conflito com o pai. A angústia que a criança sente em relação ao pai é deslocada para uma fantasia, onde a figura ameaçadora é transformada em protetora. Assim, a criança assume o controle sobre seus sentimentos e sua relação com o pai, criando uma realidade onde se sente segura e poderosa. Evitação da dor psíquica. O ego da criança, ao enfrentar uma realidade dolorosa, recusa-se a aceitá-la e a substitui por uma fantasia reconfortante. Esse processo de negação permite que ela evite a angústia, criando um cenário onde tem controle e onde os medos são superados através da imaginação. Negação da realidade e mecanismos psíquicos. Embora a negação da realidade seja útil para evitar a dor imediata, seu uso constante pode ser prejudicial. Quando essa defesa é empregada de forma crônica, pode levar a distúrbios mais graves como a psicose, em que o indivíduo perde a capacidade de distinguir entre fantasia e realidade. O papel da fantasia na vida adulta. É desafiador identificar o momento exato em que o ego perde a capacidade de usar a fantasia para lidar com a dor objetiva. Mesmo na vida adulta, a fantasia ainda pode ter um papel, ampliando a realidade ou invertendo situações. Porém, ela se torna um simples passatempo, com pouco investimento emocional, e serve apenas para lidar com desconfortos menores ou alívios ilusórios. A fantasia como defensiva infantil. Na infância, a fantasia desempenha uma função protetora significativa, sendo um meio de defesa contra a angústia objetiva. À medida que o tempo passa, essa função se perde, já que o desenvolvimento do ego fortalece a capacidade de lidar com a realidade. A fantasia infantil se torna menos essencial à medida que a criança amadurece e o ego se adapta à realidade. Desafios na comprovação da realidade. Na vida adulta, a comprovação da realidade se torna mais forte, permitindo que o ego se mantenha firme, inclusive nos afetos. O ego adulto, ao se tornar mais maduro, precisa integrar opostos, o que torna a fantasia menos compatível com as exigências da vida real. A realidade exige uma dedicação mais intensa e, portanto, a fantasia perde seu papel predominante. A perda da gratificação por meio da fantasia. Conforme o ego se fortalece e amadurece, a gratificação obtida por meio da fantasia vai se tornando menos eficaz. O adulto não pode mais se refugiar em ilusões como um meio primário de satisfação. À medida que o investimento emocional aumenta, a incompatibilidade entre fantasia e realidade torna-se mais evidente, com o ego forçando uma escolha entre as duas. Fantasia e realidade em conflito. O conflito entre fantasia e realidade se torna mais explícito à medida que a quantidade de energia emocional envolvida cresce. Uma vez que o ego adulto se dedica mais intensamente à realidade, a fantasia perde seu poder como fonte de gratificação. Se a fantasia for sobrecarregada de investimento emocional, ela pode gerar distúrbios psíquicos, afastando o ego da realidade. Do conflito à doença psicótica. Quando o impulso do id invade o ego e obtém gratificação por meio da alucinação, isso indica um transtorno psicótico em adultos. A tentativa do ego de negar a realidade e se eximir da angústia leva a um processo de distorção mental. Esse processo é considerado patológico, especialmente quando o ego tenta evitar a renúncia à pulsão e a neurose ao negar a realidade. Implicações do recalque no ego. O uso excessivo da fantasia como defesa pode ser uma tentativa de evitar as realidades mais difíceis. Se o ego adulto recusa a função de comprovação da realidade, ele pode se desconectar do mundo externo. Esse mecanismo de defesa, embora útil em certos contextos, leva a um distúrbio maior, que se manifesta no recalcamento, onde o ego se torna insensível aos estímulos internos e externos. Consequências do mecanismo de defesa. O recalcamento impede o ego de registrar estímulos externos, criando uma desconexão com a realidade. Esse processo pode ser adquirido como forma de defesa, mas também tem um impacto profundo na saúde mental. No entanto, o recalcamento também dificulta a capacidade de adaptação do ego às mudanças externas, mantendo-o preso a uma fantasia que não é mais compatível com a vida adulta. Impactos psíquicos do mecanismo de recusa.
Se o mecanismo de defesa é mantido de forma excessiva, o ego perde a capacidade de integrar os aspectos reais da vida. Ao se desligar da realidade, o ego se isola, mantendo uma percepção distorcida do mundo. Isso interfere na capacidade do indivíduo de se relacionar adequadamente com o ambiente e de lidar com os desafios da vida adulta. A escolha entre fantasia e realidade. Finalmente, o ego adulto enfrenta uma escolha crucial entre se refugiar em fantasias ou se confrontar com a realidade. Quando a fantasia domina, ela pode se tornar uma fuga prejudicial que impede o crescimento emocional. A integração de realidade e fantasia é essencial para o bem-estar psíquico, e a capacidade de aceitar a realidade é fundamental para a saúde mental a longo prazo.